Seguindo a nossa jornada, e literalmente o título do nosso tema é esse: Páscoa, uma jornada de esperança. Porque se Jesus não ressuscitou, então nós não temos esperança alguma. Mas como sabemos que Jesus ressuscitou, então nós temos uma esperança indestrutível. Você sabe que a sociedade tem ditados do tipo: olha, para tudo se dá jeito na vida, só não se dá jeito para a morte. Mas porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós podemos dizer que até para a morte tem jeito. Hoje nós chegamos em um episódio muito importante da nossa jornada, penúltima mensagem dessa série. Eu quero começar compartilhando com você a experiência de John Wesley. John Wesley foi um pregador muito famoso e ele não era assim dado à teologia, ele não é um teólogo profundo, ele era um homem prático, ele gostava de aplicar o evangelho no dia a dia, na tomada de decisão. Então, quando você estuda os livros de Wesley, você vê muito mais essa pragmática do amor fraterno do que discussões teológicas complicadas. E esse é um episódio dessa natureza. Ele está acompanhando um irmão, e esse irmão está coberto de dúvidas por conta dos problemas que estava vivendo, as dificuldades que estavam solapando a vida dele, ele cheio de pontos de interrogação. Enquanto vão caminhando e Wesley vai ouvindo a história do irmão, eles passam por um lugar e tem um muro, e de repente uma vaca coloca a cabeça por sobre o muro, e o John Wesley segurou o irmão e disse: espera um pouco, um momento, você sabe por que a vaca colocou a cabeça por cima do muro? Irmão, não faço ideia. E John Wesley disse: porque a vaca não consegue enxergar através do muro, ela precisa se esticar, olhar para cima, levantar, olhar por cima. E ele disse: a fé é assim. A fé não interpreta a vida olhando o muro das circunstâncias, a fé olha para cima, por cima. É como o periscópio, uma invenção que nos ajuda a enxergar acima dos obstáculos que nós enfrentamos na vida. A dificuldade que temos é quando enfrentamos problemas, crises, dores, frustrações, e isso começa a minar a nossa fé. Aos poucos nós vamos sentindo a nossa fé minada, e quando nos damos conta, nós estamos nesse túnel escuro de dúvidas, e corremos o risco de terminarmos lá naquele pântano da incredulidade. Eu tenho que dizer a vocês que essa semana mesmo foi uma semana muito difícil, porque um irmão querido que conheço há muitos anos, o senhor Agenor, que congregava na nossa igreja da Ponte Grande, que trabalhava conosco lá na ABK, que foi o condutor do ônibus do projeto Fazendo Diferença. Quando ele estava no ambiente, eu dizia que ele era o comandante do ônibus do projeto Fazendo Diferença, um homem de um espírito sempre dócil, sempre gentil. Não me lembro de vê-lo uma única vez, com uma atitude beligerante, conflituosa. Mas nessa quarta-feira, eu tinha acabado de chegar da cidade em casa, era o começo da noite, e meu filho Leonardo foi me chamar, disse: aconteceu um acidente aqui, envolvendo o seu Agenor, é um acidente grave, nós precisamos ir até lá. E fomos, eu e o Léo, e quando chegamos, que cena triste e chocante, traumática, um acidente de bicicleta, e ceifou a vida do seu Agenor, ele faleceu. Enquanto nós fizemos tudo, todos que estavam ali, fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Depois os socorristas, o bombeiro, e ao mesmo tempo eu orava,
pedindo ao Senhor. Eu já via que seria necessário um milagre ali, mas um milagre que não veio, meus irmãos. Eu me lembro que eu olhei para o céu, a noite estava estrelada, eu vi a cruz do século. Eu pensei, Ele está com Cristo Salvador. Quando levantamos os olhos pela fé, nós enxergamos além dos obstáculos dessa vida, e isso nos dá consolo, porque nós sabemos que haverá, como diz os credos mais antigos da igreja, a ressurreição dos mortos. É por isso que quando nós enfrentamos dúvidas, ou quando alguém está vivendo um tempo de dúvida, nós devemos olhar com empatia, porque só quem está atravessando aquele momento de dúvida sabe a dor que o carregou para aquele lugar. E a Bíblia, ela é muito sincera quanto às dúvidas. A Bíblia não esconde isso. Os evangelistas triunfalistas dos nossos dias escondem, mas a Bíblia não. Veja você que nós temos um livro inteiro, o livro de Jó, é um livro cheio de pontos de interrogação. Ou o livro de Lamentações, escrito por um profeta que chorou tanto, que o apelido dele é Jeremias, o profeta chorão. E os salmos, são tantos os salmos em que o salmista rasga o seu coração de dor e de dúvida. E no Novo Testamento ainda temos João Batista, aquele que Jesus disse que nascido de mulher não tem ninguém igual a ele. Ele teve dúvidas. Talvez por isso Judas, não Judas Iscariotes, tá? Judas, o irmão de Tiago, o irmão do Senhor, ele escreveu na sua pequena carta, no seu bilhete no Novo Testamento, no versículo 22, as seguintes palavras inspiradas: tenham compaixão daqueles que duvidam. Tenham compaixão daqueles que duvidam, porque quem está debaixo do rolo compressor dos problemas, às vezes se encontra ali, cheio de dúvidas. E a nossa história da ressurreição de Cristo de hoje é uma história sobre dúvida, de como as dúvidas de um discípulo de Jesus foram dissipadas, como aquele encontro com o Cristo ressurreto resolveu as suas dúvidas. O nome dele é Tomé, e ele é conhecido como Tomé, o duvidoso. E a história dele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 24. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. João, capítulo 20, a partir do versículo 24. Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão, põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé é apresentado, ele que provavelmente é um irmão gêmeo, porque o nome é Tomé, chamado Dídimo, e significa gêmeo. Ele é conhecido como um discípulo fiel a Cristo, mas pessimista por natureza. E nós temos um exemplo disso no capítulo 11, no versículo 16 de João, quando Jesus toma conhecimento da morte do seu amigo Lázaro. Lembram dessa história? E finalmente Jesus diz aos discípulos que iria até Betânia para ressuscitar Lázaro. Agora, Betânia ficava muito perto de Jerusalém. E naquele momento da vida de Jesus,
Jesus já estava sob grandes ameaças dos líderes religiosos. Era um perigo ir para Betânia, tão perto de Jerusalém. E quando Jesus anuncia que está indo a Jerusalém, o Tomé diz assim: bom, vamos com ele, porque ele vai morrer e nós vamos morrer junto com ele. Ele, ao dizer isso, me fez lembrar de um desenho que foi produzido pela Hanna-Barbera no ano de 62, mas chegou no Brasil na década de 70. Alguns de nós aqui vão lembrar do desenho. Chama Lippy Hardy. Era o leão e uma hiena. Quantos lembram do leão e da hiena? Lippy Hardy, exato. A hiena costumava dizer o seguinte, eu anotei aqui para que as palavras estejam canônicas. Ele dizia assim: ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que isso não vai dar certo. Era essa a frase que ele sempre repetia. E o Tomé me parece que era um homem assim: ó céu, ó vida, ó azar, eu sei que isso não vai dar certo. Alguém disse que o otimista nada mais é do que o pessimista que chegou atrasado, porque ele fala, vai dar certo, de repente está errado. Tomé fez uma previsão pessimista do que aconteceria em Jerusalém, e adivinha o que acontece em Jerusalém? Exatamente o que ele imaginava. Jesus foi preso, ilegalmente, injustamente condenado, torturado, crucificado, morto, sepultado, e os discípulos só não morreram, como Tomé tinha dito, por quê? Porque eles fugiram como ratos num navio que está naufragando. Aquilo que ele imaginou se cumpriu. E o coração de Tomé era um coração partido por dúvidas agora, diante da dura realidade da vida. Do ponto de vista literário, o Evangelho de João ele é estruturado de uma maneira muito interessante. João tem o objetivo de nos levar a crer em Jesus como Filho de Deus. Ele coleciona sinais e especialmente a ressurreição de Cristo ele nos apresenta numa sequência de eventos muito interessantes. Primeiro, Jesus aparece para os discípulos, dá provas àqueles discípulos de que ele está vivo. Jesus sopra o Espírito sobre eles e Jesus os comissiona a anunciar a mensagem do perdão. E os discípulos estão eufóricos com a presença de Cristo. Porém, um discípulo não estava lá: Tomé. Então João aproveita a experiência de Tomé que está ausente para mostrar as suas dúvidas e assim fazer com que aqueles que são duvidosos calcem as sandálias de Tomé. Eu não estava lá, eu não vi, como é que eu tenho certeza que Cristo ressuscitou? E cuidadosamente o evangelista nos apresenta essa segunda história, e é nessa segunda história que nós temos 3 lições que podemos extrair e que tenho certeza vão servir de encorajamento para a nossa vida. Primeiro, a causa da dúvida de Tomé. Segundo, a cura para a dúvida. E terceiro, a comissão da fé renovada. Vamos começar com a causa da dúvida. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. A primeira causa da dúvida de Tomé: isolamento. O rei Jorge V, ele disse o seguinte, que ele tinha uma regra para a vida dele. A regra era a seguinte: se eu tiver que sofrer, deixe-me ser como um animal, deixe-me sofrer sozinho. Quando nós enfrentamos problemas, decepções, frustrações, das mais diversas, nós temos a tendência de nos isolarmos, de nos afastarmos das pessoas, porque nós não queremos falar sobre a nossa dor. Nós não queremos compartilhar aquilo que está nos causando questionamentos. Especialmente no meio evangélico, nós queremos sempre colocar uma capa como se tudo estivesse bem.
Se nós fôssemos projetar qual é a verdadeira condição do nosso coração, projetar aqui nessa terra, nós teríamos vergonha da realidade do que nós estamos vivendo. E aí o que começamos a fazer? Nós nos isolamos, nos afastamos. Só que o isolamento, ele é cruel, ele é perverso, e vai minando cada vez mais a nossa fé, e vai nos enchendo com mais dúvidas, e vai nos distanciando mais das pessoas e de Deus. Há uma expressão que é utilizada pelos estudiosos da mente e do comportamento humano, chama-se gaslighting. Gaslighting. E essa expressão significa manipulação. Eles usam esse nome porque nos anos 40, muitos talvez não lembram disso, mas nos anos 40 tinha uma peça começou como um livro, depois uma peça de teatro. Era a história de um marido manipulador, e a casa era iluminada por lampião a gás, e esse marido manipulador alterava a iluminação da casa, e a esposa dizia para ele: puxa, a luz parece que diminuiu, a casa parece que está mais escura agora. Mas como ele foi cortando todos os relacionamentos da esposa, como ela não tinha mais vínculo com outras pessoas, quando ela dizia isso: olha, a luz, não sei, parece que está mais escuro aqui, ele respondia: isso é coisa da sua, isso é coisa da sua cabeça. E como ela está com todos os seus vínculos cortados, ela já não conseguia mais perceber o que era realidade, discernir o que era realidade e o que era mentira. E por essa razão, esse tipo de manipulação chama-se gaslighting. E a regra básica do manipulador é isolar a vítima. É a mesma estratégia de Satanás hoje. Isolar a pessoa a quem ele quer minar a fé. Você se lembra na Bíblia que Deus disse de Adão: não é bom que o homem esteja só. Você se lembra de Elias, solitário no deserto, tão depressivo que pediu o quê para si mesmo? Pediu a morte, isolado. O Salmo 68 diz assim que Deus dá um lar ao solitário, porque a solidão, a solitude é boa, você se afastar para orar, para buscar Deus é boa, mas a solidão, o isolamento não é bom. Ele vai minando você, vai destruindo você. Mesmo o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, um dos maiores missionários, talvez o maior missionário da história, quando ele estava preso e sentindo que o fantasma do isolamento estava vindo sobre isso, ele escreve na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 9, as seguintes palavras: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. O isolamento não é bom. Afastar-se quando você está vivendo crise e dúvida não é bom. Ficar sozinho quando você está enfrentando dificuldades profundas, espirituais, emocionais, físicas, não é bom. É por isso, queridos, que o isolamento está associado a índices de ansiedade aguda, depressão e até tentativa de suicídio. A estratégia de Satanás é isolar, é encher-nos de dúvidas, é nos fazer sucumbir. O que quer que você esteja vivendo, lembre-se que a causa das dúvidas de Tomé estão ligadas profundamente ao isolamento que ele passou a experimentar. Vamos falar sobre a cura, amém? Versículo 26 diz assim que depois de Tomé protestar com os amigos, dizendo: não, eu não acredito nisso que vocês estão me dizendo, eu não acredito, eu só acredito se eu ouvir. Nós costumamos dizer assim: eu sou como Tomé, só acredito. Mas Tomé não disse isso. Tomé disse assim: eu só acredito se eu ouvir e se eu tocar. É mais, eu tenho que ter uma experiência sensorial plena, eu tenho que tocar, pôr a mão nele, senão eu não acredito, cheio de dúvidas. E o versículo 26 diz que passaram-se 8 dias, uma semana. Agora Tomé está junto com eles.
E quando reunido ali junto com eles, Jesus aparece novamente, mesmo as portas trancadas. Você já parou para pensar que Jesus poderia ter visitado Tomé durante a semana, quando ele estava sozinho? O que vocês acham? Sim. Mas Jesus não fez isso. Jesus disse: Tomé, eu te encontro no domingo na igreja. Vai lá onde estão os outros cristãos, porque a cura para a dúvida, ouça bem, a cura para a dúvida depende dos cristãos e do Cristo. Porque Deus deseja se manifestar de uma maneira especial no ambiente de comunidade, no ambiente em que os seus filhos estão reunidos. E por que isso? Teologicamente nós sabemos que é assim, porque Deus existe em comunidade. Antes dos anjos existirem, antes dos homens existirem, antes de existir qualquer outra coisa, Deus já existia eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunidade. É por isso que o amor é eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. O amor, se Deus fosse apenas uma pessoa, Deus é um único Deus, mas 3 pessoas. Se Deus fosse apenas uma pessoa, o amor não poderia ser eterno, porque o amor se expressa amando a outro. E Deus é uma comunidade em si mesmo, porque Pai, Filho e Espírito Santo eternamente se amam. E como Deus começa a história da humanidade? Que o homem não esteja só, que eles têm uma comissão de popular a terra, depois Abrão, que dele faria uma grande nação, e no Novo Testamento Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. O que é igreja? Igreja literalmente reunião, uma assembleia, é um encontro. No ambiente da comunidade há uma manifestação especial da presença de Deus. É por isso que as analogias textuais do Novo Testamento nos fazem pensar nisso. Igreja é corpo, igreja é família, igreja é um edifício de pedras vivas. E na carta aos Hebreus, a professora Marilena leu hoje mesmo. Não combinei com ela esse versículo, mas está aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Aqueles crentes duvidosos, judeus, que estavam querendo se afastar por causa das suas dúvidas, questionamentos, eles ouviram essas palavras: não deixemos-nos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas, note a segunda parte, mas encorajemo-nos uns aos outros. É nesse ambiente que eu sou encorajado, não é no bar, é aqui, não é no clube, às vezes não é nem com um colega do trabalho, é aqui que eu devo ser encorajado. A palavra encorajamento aqui aparece na literatura do pai da medicina, Hipócrates, para descrever febre. Encorajar é: vamos contagiar uns aos outros com essa febre que nos leva a boas obras, que nos leva a viver o Evangelho, que nos leva a recuperar a fé. Foi ali, aquele ambiente, que Cristo aparece. Diz: paz seja convosco. E diz a Timóteo, Timóteo não está lá ainda, Tomé, diz a Tomé: aqui minha mão, toca na ferida, põe a mão no meu lado. E curiosamente o texto não diz que ele tocou, porque já não precisava mais. Ele foi tão impactado pela presença de Cristo. No mundo animal, nós sabemos que os predadores preferem os animais que ficam solitários. Não se envergonhe da sua dor, não se envergonhe da sua dúvida, não se esconda por causa dela. Renda-se a essa vida de comunhão e deixe Deus se manifestar poderosamente no seu caminhar. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão que enfrentou o nazismo, ele escreveu um texto muito interessante quando ele estava preso. Porque ali preso ele não tinha o contato que nós temos com os irmãos. Eu peço a sua atenção, ele escreveu assim: a presença física de outros cristãos é uma fonte incomparável
de alegria e força para os crentes. Sabe qual é o problema? Nós estamos tão acostumados com os crentes, tão acostumados, que nós não valorizamos mais isso. É assim, eu amo Jesus, mas eu cansei dos crentes. A crentaiada me cansa. Não eu, gente. Alguém imaginário. Mas Dietrich Bonhoeffer, quando estava preso, sem essa oportunidade de partir o pão com alguém, de dizer para alguém, ore por mim, meu irmão, ou ouvir alguém dizer, o que está acontecendo com você? Você parece que está meio triste. Ele reconheceu. E ele continua, ele diz assim, é um sinal físico da presença graciosa do Deus Trino. Quão inesgotáveis são as riquezas que se abrem para aqueles que, pela vontade de Deus, são privilegiados a viver em comunhão diária, na vida, uns com os outros, os cristãos. E ele acrescenta, aquele que teve o privilégio de louvar a graça de Deus, que ele agradeça a Deus de joelhos e declare, é graça, nada mais que graça, que nos permite viver em comunidade com os irmãos cristãos. É nessa comunhão que o Cristo vivo se manifesta. E Ele está aqui no nosso meio hoje. Quais são as suas dúvidas? Quais são os seus questionamentos? Quais são as suas inseguranças? Quais são as suas frustrações? Coloque tudo hoje na presença do Cristo vivo. E finalmente nós chegamos então no Tomé, curado das suas dúvidas e agora comissionado. Versículo 28, ele diz, diante de tudo aquilo, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Ele exclama, Senhor meu e Deus meu. Senhor, essa palavra Kyrios na língua grega é uma palavra como na língua portuguesa, pode ser utilizada para descrever várias situações e relacionamentos. Pode ser, por exemplo, um tratamento respeitoso a uma pessoa mais velha, pode ser um tratamento de submissão, no caso, aqueles que tinham escravos, um amo, um senhor. Pode ser uma linguagem de tratamento ao patrão. Quando você está na cidade e o rapaz que cuida das vagas na rua, ele vê você chegando com o carro e diz assim, ô patrão, põe aqui, patrão. É senhor. Não que você seja o patrão dele, mas ele respeitosamente está, põe aqui, patrão. Os meus amigos baianos, gente que tem uma poesia na linguagem, diz assim, ô meu rei. Não que eu seja rei, é um gesto gentil, simpático. No Novo Testamento, essa palavra Senhor é um tratamento de respeito tão grande, que Pedro diz assim que Sara, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 6, que Sara chamou o seu marido Abraão de Senhor, cavalheiro, poderia ser cavalheiro. A Júlia até hoje me chama assim. Eu estou no sofá, ela fala, o senhor não vai pôr o lixo para fora? Mas o que Tomé queria dizer quando ele falou, Senhor meu, Deus meu? Lá no Salmo 35, versículo 23, é um salmo imprecatório, é um salmo em que Davi está passando por muitas lutas, e ele pede a Deus por livramento, e Davi escreveu assim, acorda, desperta para me fazer justiça, justiça para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. É inevitável ver o paralelo, Deus meu, Senhor meu. Lá na língua grega nós temos os artigos definidos, ho kyriosmu, ho theosmu, o Senhor meu, o Deus meu, não como Jesus sendo uma divindade secundária, mas apresentando Jesus como sendo aquele Senhor do Antigo Testamento, o próprio Yahvé, aquele que é Senhor de todo o universo, levando esse homem de duvidoso a se tornar agora um adorador submisso a Cristo. Eu gosto como Charles Spurgeon colocou, ele diz assim, creio que essa foi uma expressão de imensurável deleite, pois você observa que ele não diz Senhor e Deus, mas meu Senhor, meu Deus. Ele parece tomar posse do Senhor Jesus com ambas as mãos,
porque pelos dois abençoados meus, meu Senhor, meu Deus. Sim, é nesse ajuntamento coletivo, comunitário, que Deus se manifesta de uma maneira especial, mas cada um de nós tem a responsabilidade de dizer: Senhor, eu não quero apenas que o Senhor seja o Deus deles, o Deus nosso, o Senhor deles, o Senhor nosso. Eu te desejo como meu Deus, como meu Senhor. E eu me submeto à sua vontade, eu me submeto ao seu desejo, eu me submeto à sua direção. Eu confio nos teus planos. Como uma criança à noite que sabe que o pai está perto, mas atemorizada diz assim: papai, você está aí? E o pai responde: sim. Então vai dormir agora. Aí é: Senhor meu, já entendi, agora estou seguro. Submissão. Nós não sabemos o que aconteceu com Tomé depois desse episódio, pelo menos no Novo Testamento nós não temos essa informação, mas da história cristã nós sabemos que ele foi um missionário às Índias. E William Barclay toma um texto não inspirado, um texto apócrifo, que conta mais ou menos como isso aconteceu, que Jesus, depois desse episódio, diz para Tomé: Tomé, você vai ser um missionário nas Índias. E Tomé era carpinteiro, mas ele disse: não, eu não vou, eu estou meio velho, não sei se eu vou resistir à viagem. Jesus disse: Tomé, você vai ser missionário lá nas Índias. Então eles estão em Jerusalém e Jesus encontra um homem da Índia que estava procurando um carpinteiro. Jesus diz àquele homem indiano: você precisa de um carpinteiro? Homem, sim, eu tenho um, ele é meu servo, o nome dele é Tomé, e eu entrego ele para você. E o Tomé vinha passando, e o homem vai até ele e diz assim: você conhece aquele senhor? Sim, ele é o meu Senhor, o meu Senhor Jesus. Bom, ele disse que agora você é meu servo, e que você vai comigo para a Índia, para ser o meu carpinteiro. E segundo essa história, que talvez seja uma lenda apenas, Tomé foi e se tornou um missionário ali, porque ele disse: o meu Senhor disse, eu vou cumprir o seu desejo. Queridos, nós vivemos situações na vida que nós não pedimos muitas vezes, não desejamos, tínhamos outros planos, mas se o nosso Senhor nos permitiu estar ali, que possamos dizer: Senhor meu, Deus meu, me dê a graça para lidar com isso. E tenha certeza, Ele dará a graça que você precisa. Eu quero encerrar compartilhando com vocês e orando com vocês uma oração conhecida como a oração dos duvidosos, porque eu muitas vezes já estive ali, no vale de Tomé, como um crente com dúvidas. Feche seus olhos, por favor.